O eunuco etíope de Atos 8 é um dos personagens mais misteriosos de toda a Bíblia. Poderoso, culto, rico, viajava num carro lendo os profetas de Israel no meio do deserto. Teve um encontro que mudou tudo, e depois simplesmente desapareceu da história. Nenhum nome, nenhum registro, nenhum túmulo. Enquanto Roma construía catedrais e reescrevia o cristianismo, esse homem já havia plantado o evangelho mais puro numa terra que nenhum império conseguiu dominar. Fica comigo, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos vai mudar a forma como você entende o cristianismo, e talvez a forma como você entende a si mesmo. O ano é aproximadamente 35 depois de Cristo. A ressurreição aconteceu há poucos anos. Pedro ainda está organizando os primeiros discípulos em Jerusalém. Paulo ainda não havia tido sua conversão no caminho de Damasco. O cristianismo mal havia saído do berço. E nesse momento, um homem vindo da Etiópia, oficial da rainha Candace, responsável por todo o tesouro do reino, estava voltando de uma peregrinação a Jerusalém. Ele viajava num carro, lendo em voz alta o livro de Isaías. Pensa nessa imagem, um homem africano, poderoso, no meio do deserto, lendo um profeta judeu em busca de algo que nenhuma riqueza havia conseguido lhe dar. Ele estava procurando algo, mas ainda não sabia o que. E é exatamente aqui que a história fica impossível de ignorar. Um homem chamado Filipe recebe uma instrução incomum, vai até aquela estrada no deserto. Sem explicação. Sem destino claro. Apenas, vai. Quando Filipe chega perto do carro, ouve o eunuco lendo Isaías em voz alta. E faz uma pergunta simples. Você entende o que está lendo? A resposta do eunuco é uma das frases mais honestas de toda a Bíblia. Como poderei entender, se alguém não me guiar? Pensa bem nessa frase. Um homem com todo o poder e toda a riqueza do mundo, confessando que precisa de um guia. Filipe sobe no carro e começa a explicar que o cordeiro mencionado em Isaías era Jesus. O eunuco ouve, processa, e no momento que a Bíblia descreve como quase repentino, avista água no meio do deserto e diz: olha, aqui há água. O que impede que eu seja batizado? Nada impede. Filipe o batiza ali mesmo. Então, e aqui vem o detalhe que a maioria das pessoas passa rápido demais. O texto diz que Filipe foi arrebatado. Simplesmente sumiu. E o eunuco continuou seu caminho, alegre. Mas o que aconteceu depois? Para onde ele foi? O que ele fez com o que recebeu? A Bíblia não responde. E é exatamente aí que a história fica maior do que qualquer livro poderia conter. A tradição da Igreja Etíope, uma das mais antigas do mundo, preservou o que Roma ignorou. Esse homem sem nome voltou para a Etiópia. Encontrou a rainha Candace. Contou o que havia vivido. E ela, a rainha de um império inteiro, declarou o cristianismo como religião oficial da Etiópia. Pensa no que isso significa. Enquanto em Roma os cristãos eram perseguidos, jogados aos leões, executados nas arenas, na Etiópia, o evangelho já era a lei do reino. Enquanto Constantino ainda levaria mais 3 séculos para converter o Império Romano e misturar o cristianismo com a filosofia grega e o poder político, na Etiópia, a fé já estava enraizada na cultura, na música, na vida comunitária. Sem Platão, sem Constantino, sem a mistura que moldou o cristianismo que o mundo ocidental conhece hoje. O eunuco etíope não fundou uma religião institucional. Ele plantou algo mais raro, um cristianismo puro, direto da fonte. Sem intermediários políticos, sem filosofia grega, sem a mão de Roma. E esse cristianismo sobreviveu por 2000 anos numa terra que nenhum império conseguiu colonizar completamente. E é exatamente dessa raiz que surgem os personagens que vamos explorar nessa série. Porque o eunuco foi o primeiro, mas não foi o último. Nos próximos vídeos você vai conhecer os mestres, os santos e os místicos que guardaram esse evangelho puro por séculos. Figuras que a história oficial enterrou, mas que deixaram rastros impossíveis de apagar. Um deles pode ter sido o mestre de Neville Goddard. Mas isso você vai descobrir mais à frente. Se esse vídeo abriu algo em você, uma pergunta, uma inquietação, aquela sensação de que existe algo maior por trás do que nos ensinaram, então você está exatamente onde precisa estar. Deixe o seu like. Não pelo gesto, mas porque ele diz ao algoritmo que esse conteúdo precisa chegar em mais pessoas que estão procurando o mesmo que você procura. Se inscreva no canal. Porque o próximo vídeo dessa série vai mais fundo. O eunuco não deixou seu nome, mas deixou algo maior, uma herança que 2000 anos não apagaram. Até o próximo.